E seguimos o nosso Breaking News sobre o ataque dos Estados Unidos na Venezuela. Vamos receber agora ao vivo o professor de Direito Constitucional, João Carlos Souto. Professor, muito obrigada pela presença aqui na CNN neste domingo. Bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar com a CNN Brasil. Professor, eu gostaria muito de ouvir a sua avaliação diante do que a gente está acompanhando. Antes de mais nada, para entender um pouco sobre a captura de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos, a gente tem essa informação de que a tendência é de que ele acabe respondendo por crimes como narcoterrorismo. Como é que o senhor enxerga esse cenário e talvez o fato de que talvez um tribunal internacional como o de Haia não deve julgá-lo, não deve ter, na verdade, até a possibilidade de julgá-lo, porque isso deve acontecer direto nos Estados Unidos? Olha, o que nós estamos testemunhando é um fato absolutamente extraordinário. Tanto é verdade que em 230 e poucos anos de República Americana, desde a Constituição de 1787, isso só aconteceu duas vezes em mais de 200 anos, com Noriega, em final da década de 80, início da década de 90, e agora com Maduro. Lembrando que o caso Noriega é de um país bem menor, tanto em população quanto em extensão territorial. Então, nós estamos em águas pouco navegáveis, né? Nós não temos precedentes nesse sentido. Por mais que se acuse e que se reconheça a comunidade internacional, a comunidade democrática internacional reconhece, vê em Maduro como um presidente legítimo, isso não dá o direito a nenhum país a invadir esse país, um país invadir outro país para capturar o seu presidente, legítimo ou não, e levá-lo para ser julgado em tribunal do país que o capturou. Então, é um fato como eu disse, sem precedentes, ou com quase nenhum precedente, e vamos ver como o sistema legal americano encara essa situação e vai julgá-lo. Observe que ele vai ser julgado em Nova York, no Distrito Sul de Nova York, que é um estado e uma capital, a capital do mundo, né, como se costuma dizer, progressista, né? Um pouco mais à esquerda. Não nos esqueçamos que acaba de tomar posse anteontem, Mandami, que é um prefeito de 34 anos, absolutamente à esquerda do Partido Democrata. Então, eu creio que essa era uma tarefa muito delicada e muito complicada para o judiciário americano julgar essa questão. Muito embora é preciso registrar que a história judicial estadunidense já registra casos de julgamento nessa situação, de abdução de estrangeiros para ser julgado nos Estados Unidos. Tem o caso Alvarez McCain, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente o sobrenome, e tem um outro caso também final do século XIX. Mas, de qualquer modo, do ponto de vista do direito internacional, é absolutamente inusitado a comunidade recebe, a comunidade jurídica e a comunidade política internacional, os demais países, recebem essa situação, enxergam essa situação com grande preocupação, porque abre um precedente extremamente delicado e perigoso. Professor, eu aproveito para chamar o nosso analista Américo Martins, que se junta a nós nesse papo também. Américo. Professor, muito obrigado pela sua participação, por tentar nos ajudar aqui a entender todos esses aspectos do que está acontecendo. Além de não ter base no direito internacional, na justiça internacional, essas ações dos Estados Unidos também não tiveram
nenhuma discussão, muito menos aprovação do Congresso dos Estados Unidos. E isso muito provavelmente vai ser questionado. Ontem, inclusive, tanto o presidente Donald Trump como o secretário de Estado Marco Rubio disseram categoricamente que, na opinião deles, não precisavam de nenhuma autorização do Congresso. E ainda reclamaram que, se tivesse consultado o Congresso, isso vazaria e o Maduro estaria alerta para a possibilidade de ser atacado da forma como foi. Como o senhor analisa essa falta de comunicação, falta de aprovação do Congresso e que tipo de medidas podem ser tomadas a partir disso, talvez contra a administração do presidente Trump? Olha, Américo, muito bem lembrado a ausência da autorização congressual para o caso em específico. Agora, é importante lembrar, Américo, que desde sempre o executivo americano tem usado de subterfúgios para driblar essa exigência constitucional. Eu lembro aqui um dos presidentes mais admirados, mais festejados dos Estados Unidos nos últimos 50, 100 anos, que é Barack Obama, que implementou uma ação na Líbia sem a autorização do Congresso, não sei se comunicou ao Congresso um pouco antes, mas sem autorização congressual. Salvo engano, o início da Guerra do Vietnã também foi sem autorização congressual. Que eu me recorde de bate-pronto, uma autorização congressual para ação desse tipo foi obtida por Franklin Delano Roosevelt logo depois do ataque de Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, e até que foi caracterizado como o Dia da Infâmia, né? O ataque a Pearl Harbor. Então, de modo que essa autorização é difícil caracterizar isso quando se fala da Constituição americana, que tem servido como modelo há mais de 200 anos. Nosso direito constitucional, nossa primeira Constituição republicana de 1891, ela é fortemente influenciada pelo direito, pela Constituição americana, mas é uma letra, eu não diria letra morta, mas de pouca implementação. Você lembrou muito bem, ontem Marco Rubio e o próprio presidente americano disse que o Congresso americano costumeiramente leak, né, que vaza. É chocante a gente ouvir isso, ver isso, mas o fato é que o jogo de palavras no que diz respeito a essa autorização congressual, a essa autorização, ela tem sido levada a cabo durante muito tempo, né? Teve o ataque ao Afeganistão, por exemplo, teve autorização, inclusive, da ONU, né? Tudo bem, aí está resolvido. Mas o do Iraque não teve autorização congressual, que eu lembre, e o Kosovo, quando o Bill Clinton foi lá socorrer naquela situação horrível que a Europa passou, também, salvo engano, não houve autorização congressual. Então, de modo que ela é muito pouco implementada. Professor, eu gostaria de entender também a sua percepção diante de quem deve assumir a Venezuela. Se é o momento já de pedir por novas eleições diante desse cenário que a gente não sabe exatamente como que os Estados Unidos vão comandar a Venezuela. Donald Trump não deu detalhes ainda, falou que vai acabar designando pessoas para fazer isso e que Marco Rubio, secretário de Estado, estaria negociando com a vice-presidente, no caso, a Delcy Rodrigues. E aí tem alguns pontos importantes, porque olhando para a Constituição da Venezuela especificamente, tem a questão da falta temporária e tem a questão específica da ausência absoluta. Em caso de ausência absoluta do presidente, no caso do ditador Nicolás Maduro, a tendência nesse caso é de que a vice assumiria de forma interina. Mas a falta temporária, ela poderia esperar aí 90 dias para conseguir pedir por novas eleições ou até mesmo prorrogar esse prazo, um prazo prorrogável pela Assembleia Nacional. A gente viu a Suprema Corte se manifestando há pouco também, o Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, falando que, na verdade, é uma impossibilidade material e temporária
para exercício das funções, no caso de Nicolás Maduro. Como é que o senhor enxerga esse cenário que ainda está nebuloso? Olha, Muriel, um dos argumentos que não é um argumento que não se justifica, da invasão à Venezuela, é de que o presidente Maduro, um dos argumentos, é um presidente ilegítimo. Aliás, ele não foi reconhecido por quase nenhuma nação democrática do mundo, inclusive o Brasil, né? A eleição passada. Agora, veja você, se a vice-presidente compôs uma chapa com o presidente que se diz legítimo, eu não estou julgando aqui se ele é ou não é legítimo. Aparentemente, é um presidente ilegítimo, né? Mas se ele é ilegítimo, evidentemente que aqui você tem a fruit of poison no tree, né, para usar uma expressão da doutrina americana, o fruto da árvore envenenada, a vice-presidente também seria ilegítima. Olha, o que se verifica é que durante um largo espaço de tempo, a doutrina americana, a política externa americana, foi guiada por uma tese que talvez tenha início aí no governo Reagan e que ganhou força com Dick Cheney, o vice-presidente de George H.W. Bush, o George 43, né? O presidente 43, o pai foi 41, de espalhar a democracia no mundo. Esse foi um dos argumentos da invasão do Iraque. O que eu verifico aqui, estudando o sistema legal estadunidense e a política americana há mais de 30 anos, o que eu verifico aqui, nesse caso específico, não há interesse em espalhar a democracia, em regar a democracia, para usar uma expressão do saudoso Otávio Mangabeira, ex-governador da Bahia e constituinte de 45, quando disse que a democracia é uma plantinha tenra e precisa ser regada. A intenção, a meu ver, a intenção é econômica, a intenção é o ressurgimento da doutrina Monroe, não é? De América para os americanos, e de modo que no que diz respeito à vice-presidente, se ela for se ela atender aos interesses do momento, provavelmente ela será mantida. Agora, não podemos esquecer, não podemos perder de vista que o componente Forças Armadas venezuelanas, que é importante, é relevante, e que ela permanecerá se tiver o apoio dele, porque, evidentemente, vai haver uma conversa aí entre Estados Unidos e Forças Armadas para manter o país, porque ninguém quer, com certeza, um outro Iraque. E sem lembrar que o governo Trump resiste em colocar aquilo que ele chama boots on the ground, né? Colocar soldados no território de qualquer outro país, e especialmente da Venezuela, que é um território grande e de uma população grande. Américo? Professor, em dezembro do ano passado, agora 2025, o presidente Donald Trump perdoou um outro presidente latino-americano, Juan Orlando Hernández, de Honduras, que estava cumprindo uma sentença de 45 anos lá nos Estados Unidos por acusações de tráfico de drogas e outras corrupções. Ele foi responsabilizado, quando foi condenado, pela entrada de cerca de 400 toneladas de cocaína via Honduras no território americano. O presidente Donald Trump disse que isso tinha sido uma armadilha política contra ele e o liberou dessa sentença. Ele basicamente perdoou esse político, um político conservador. É o caso de dois pesos e duas medidas? Com certeza, Américo. É preocupante e é com uma certa estupefação que nós
verificamos isso, né? Um presidente condenado, com trânsito em julgado, no caso do ex-presidente de Honduras, e o discurso, perdão, no que diz respeito à Venezuela, tem 2 ou 3 eixos aí, é o discurso da ilegitimidade do presidente Maduro, que eu não discuto, o envolvimento dele com o narcotráfico, que eu não discuto, e a questão da segurança, a segurança para o território americano, que é também um pouco exagerado, porque vamos combinar qual é a ameaça que a Venezuela oferece aos Estados Unidos com forças armadas que não resistiu a uma investida que captura o seu presidente no palácio presidencial e que nenhum soldado americano não teve nenhuma baixa, e nenhuma baixa também do ponto de vista de equipamento. Então, quer dizer, como justificar? Eu tenho visto os democratas, Chuck Schumer, que é o líder da minoria, né, o senador pelo estado de Nova York, questionar isso no Congresso, o Hakimi, que é o líder da minoria na Câmara dos Deputados, que também é de Nova York, um político em ascensão, jovem, que substituiu a Nancy Pelosi, cobrar da mesma forma, de modo que eu concordo com você, realmente nós estamos diante de 2 pesos e 2 medidas. Professor de Direito Constitucional João Carlos Souto, volte sempre aqui na CNN Brasil. Obrigada mais uma vez pela conversa. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês na CNN. Muito obrigado. Obrigada, professor, e obrigada, Américo, também.